Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Amilenismo. O que é? É baseado em uma verdade ou apenas mais uma das mentiras do diabo? Olá, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de Yahushua, que poderá se tornar uma realidade em um piscar de olhos. No programa de hoje, o Will Santos vai compartilhar conosco do porquê ele acredita que as escrituras apoiam o amilenismo. E, a julgar pela quantidade de material que ele preparou, teremos muito o que discutir. E o programa de hoje, um olhar diferente à profecia. Porém, para começar, eu gostaria de esclarecer alguns termos. Will, você poderia, por favor, definir para nós o que é amilenismo? Eu acho essa palavra um tanto estranha. E você estava me dizendo que não haverá milênio. É isso mesmo? Não, eu não disse isso. As próprias escrituras se referem por diversas vezes ao milênio. Mas a tua pergunta procede, e estou feliz que você tenha perguntado. Mas essa visão é diferente em relação à palavra amilenista. A posição aqui, na verdade, de amil, significa que o milênio será uma realidade. Ou, para colocar de outra forma, amilenismo significa simplesmente o milênio como ocorrendo em nossos dias. Esta é, na verdade, uma das crenças mais antigas na história da Igreja e que tem sua origem no 1º século. Então, para resumir, o amilenismo vê a primeira vinda de Cristo com o estabelecimento do reino de Yahuwah e seu retorno como a consumação desse reino. Este é um reino diferente daquele que durará para sempre, sobre o qual Yahuwah reinará. Mas falaremos sobre isso na parte 3 do programa de hoje. Então, você está dizendo que já estamos no milênio? Estou dizendo que o milênio, como muitas outras coisas nas Escrituras, é um símbolo da era cristã, que compreende desde a primeira vinda de Cristo até seu retorno. Então, sim, Satanás foi preso no momento da morte de Cristo e, consequentemente, estamos mesmo agora vivendo e reinando simbolicamente com Cristo durante este período de tempo. Mas vamos mergulhar de cabeça e falar sobre isso. Acredito que ao final do programa de hoje, você concordará que o amilenismo é a posição mais lógica, convincente e biblicamente consistente a ser defendida. Bem, primeiro eu gostaria de dar crédito a quem o merece. Um pastor e professor chamado Sam Storms escreveu um livro intitulado Venha o Teu Reino, o amilenismo como alternativa. Lá ele analisa as evidências de que o milênio é um período de tempo simbólico e é bastante convincente. No final do livro, ele dá 30 razões que apoiam essa visão. Eu não sei se teremos tempo para chegar a todas elas, mas tentaremos cobrir o máximo que pudermos. Como é que se chama esse livro? Venha o Teu Reino, o amilenismo como alternativa, de Sam Storms. Eu sei que foi escrito em inglês e não tenho ideia se já foi traduzido para outras línguas. Agora, uma razão pela qual acredito que o amilenismo é real é porque é a melhor explicação para todos os tipos usados nas Escrituras. Para todos os tipos? Como assim? Bem, um tipo é um símbolo de uma realidade que ainda é futura e que aponta para ela própria.
Já um antítipo é a realidade para a qual os tipos apontam. Então, os cordeiros sacrificais eram os tipos e Yahushua, como o cordeiro de Yah, era o antítipo. Correto? E esse é apenas um tipo e antítipo que você encontra nas Escrituras, pois existem outros. O Antigo Testamento está cheio, não apenas de símbolos como os sacrifícios de cordeiros, mas também os que envolvem certas pessoas e até mesmo eventos que são todos tipos que apontavam para o seu cumprimento nos dias em que Cristo viveu nesta terra e os primeiros anos do Evangelho que se espalhou por todo o mundo. E o amilenismo é a melhor explicação para todos esses eventos, bem como consistente. Falando nisso, outra razão pela qual acredito no amilenismo é que ele faz mais sentido no tocante às profecias do Antigo Testamento serem cumpridas em Cristo, em sua vida, em sua morte, em seus seguidores e em seu corpo, ou seja, a Igreja dos Escolhidos. Você está dizendo então que as promessas de um Israel glorificado não apontam para a restauração de Israel como uma nação em um milênio literal? Os quais seriam soberanos em relação aos gentios, mas são promessas para os crentes? Sim, para Yahushua e seu novo povo da aliança. Os apóstolos entenderam assim também. Abra em Gálatas 13 e leia os versículos 16 e 29. Nós não temos tempo para ler todo esse capítulo, mas esses 2 versículos deixam isso bem claro. Gálatas 3, versículos 16 e 29. Tá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não dá para ser mais claro do que isso. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Se você é de Cristo, então você é descendente de Abraão e herdeiro da promessa. Os judeus gostam de pensar que as promessas são apenas para eles, mas temos aqui nas Escrituras que as promessas feitas a Abraão e, por extensão, a Israel, porque Israel é o descendente de Abraão, e que são, na verdade, promessas feitas a Cristo e aos crentes. Como Paulo diz em, acho que é Romanos, que os crentes são enxertados. Sim, e as promessas de Yahuwah sempre foram para os que são obedientes, e então faz sentido que elas sejam cumpridas por meio dos crentes, e não dos judeus, descendentes autênticos de Abraão ou não, que insistem em rejeitar o Messias de Yahuwah. E isso me leva ao meu próximo ponto. Quando você lê as profecias do Antigo Testamento, rapidamente se torna visível que os profetas estavam descrevendo o futuro, usando imagens tiradas de sua cultura e do mundo ao seu redor. Ok, e daí? Para colocar de outra forma, eles revelaram os propósitos de Yahuwah para o futuro, que são promessas muito reais, descrevendo como seria um mundo perfeito na Palestina. Eles não descreveram como seria a perfeição nas estepes da Rússia, muito menos nos pampas da Argentina ou nas savanas africanas. Em vez disso, os profetas descreveram com base nos animais e na vida vegetal da Palestina, pois era dentro deste cenário que eles e seu público estavam familiarizados. Impressionante. Isso parece ressaltar que os planos de Yahuwah são para um futuro em um mundo muito real. O que eu quero dizer é que, às vezes, as promessas são exploradas sobremaneira que as pessoas têm essa imagem mental de que o futuro nada mais é do que ficar sentado em cima de uma nuvem e dedilhar uma harpa o dia todo. Mas você está dizendo, Will, que os profetas estavam descrevendo um futuro muito real na Terra renovada, extraído da perspectiva dos que vivem no Oriente Médio. Sim, é verdade. Agora, outro ponto que é esquecido é que quando o Antigo Testamento diz que Yahuwah recriará a terra para instaurar um futuro cheio de glórias, ele nunca, deixe eu repetir isso, ele nunca diz que isso acontece depois de um período de 1000 anos. Você está falando sério? Nem uma única vez? Nem uma única vez. Abra em Isaías 65 e leia os versículos 17 a 22 para nós, por favor. Tá. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança
das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque, eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Novamente, um mundo muito real em um futuro muito real está sendo descrito aqui. Não há nada simbólico nesta passagem e em nenhum lugar do capítulo inteiro diz que isso acontece depois de 1 milênio. Isso é consistente com a descrição da nova terra dada em Apocalipse 21 e 22. Novamente, não há nenhuma menção nesses capítulos de 1 milênio. E quanto a Apocalipse 20, onde João vê um anjo descer do céu? Diz que ele prende Satanás por 1000 anos. Não é discutível que este seja 1 milênio que precede a nova terra? Por que você não vai lá e lê esse texto para nós? Leia Apocalipse 20 e comece com o versículo 1. Ok. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Quando lemos as descrições da nova terra, é óbvio que o uso é de uma linguagem muito literal. Em contraste, esse texto que acabamos de ler está usando uma linguagem simbólica. Um dragão é lançado dentro de um abismo e um selo é colocado sobre ele, e isso é tudo simbólico. João explica que o poder do diabo de enganar é tirado totalmente dele durante esse período de tempo. Mas tirar o suprassumo, ou seja, os 1000 anos, e dizer que é literal, quando todo o resto nesta passagem é simbólico, é inconsistente. Depois que a morte de Cristo na cruz revelou as profundezas do amor de Yahweh pela raça humana, as mentiras de Satanás e seu domínio sobre as mentes dos homens foi amplamente quebrado. Ele não pode enganar na mesma medida que antes. Sim, eu vejo também dessa forma. Eu já fiquei confuso antes sobre algumas das coisas que as pessoas acreditavam sobre Yahweh no Antigo Testamento. Vejamos, por exemplo, o livro de Jó. Como as pessoas poderiam acreditar em tais coisas da parte de Yahweh como os amigos de Jó acreditaram? Bem, Yahushua ainda não tinha descido à sepultura. O poder de Satanás para enganar e para distorcer a verdade era muito mais forte naquela época do que é agora. Outra razão pela qual acredito que o amilenismo faz mais sentido é que ele propicia uma explicação mais clara e lógica para a história da salvação e que é consistente com o Novo Testamento. Como assim? Com o amilenismo, a morte física, tem seu fim no retorno de Yahushua, e isso é consistente com as Escrituras. O pré-milenismo, por outro lado, tenta dizer que a morte física ocorre após o retorno de Yahushua. Isso contradiz declarações bastante claras encontradas nas Escrituras. O que Isaías 25, versículos 7 e 8 diz? Nessa passagem, ele está descrevendo o fim da morte causada pelo pecado. Leia, por favor. Ok. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Yahweh as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque Yahweh falou. Isso é consistente com o que Paulo afirma em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54. Leia-os para nós. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você não pode ter a morte tragada pela vitória no retorno de Cristo e ter pessoas, os ímpios, juntamente com Satanás e seus anjos, sendo destruídos 1000 anos após o retorno de Cristo. Nossa, essa concepção é nova para mim. Eu nunca tinha pensado sobre isso antes, mas você está certo. Se o retorno de Yahushua é o evento que traz um fim à morte, não faz sentido que tenhamos mais mortes um milênio depois. Exatamente. E Paulo é muito claro sobre esse ponto. E ele cita Isaías 25, versículo 8. Tragará a morte para sempre. E ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele está se referindo a Isaías 25, versículo 8. Sim, perfeito. E na minha Bíblia, há essa referência marginal. Paulo coloca claramente essa vitória em face da segunda vinda. O significado é gigantesco e significa que nenhuma morte física pode ocorrer depois desse ponto. Dizer que o julgamento ocorre depois disso, como também a destruição de Satanás, seus demônios e os ímpios, é contradizer a sequência clara dos eventos conforme apresentados nas Escrituras. O que mais Isaías 25:8 diz que Yahuwah fará no instante em que a morte for destruída? Enxugará o Senhor Yahuwah as lágrimas de todos os rostos? Onde mais encontramos essa ação descrita? Em Apocalipse? Correto. Apocalipse 21, que é uma profecia da nova terra. Apocalipse 21, versículo 4 diz: e Yahuwah lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora, o que torna isso um argumento tão convincente a favor do amilenismo é que Paulo revela que Isaías 25, 7-9 deve ser cumprido em face da segunda vinda de Yahushua. Quando colocamos esse texto lado a lado com o Apocalipse, percebemos que os novos céus e a nova terra também tornam-se uma realidade quando Yahushua retorna e não 1000 anos depois. A morte é destruída, a terra é renovada e Yahuwah enxuga todas as lágrimas de nossos rostos no retorno de Cristo. Sim, é isso. Essa é a linha do tempo estabelecida nas Escrituras. Extrapolamos do simbolismo de Apocalipse 20 e inserimos um período de 1000 anos naquele ponto. Mas quando você pega as Escrituras exatamente como elas dizem, não é isso que a Bíblia ensina. A morte é destruída com o retorno de Yahushua, e após seu retorno, a história como a conhecemos chega ao seu fim. Uma nova fase começa com os justos habitando a terra renovada. O retorno de Yahushua é um horizonte de eventos, se você preferir, além do qual nem o pecado nem as suas consequências, que é a morte, não conseguem mais ter êxito. É isso que as Escrituras afirmam claramente e é por isso que sou um amilenista. Os cristãos falam sobre a fé de Yahushua, mas você sabe exatamente o que é? Ele amava falar sobre fé porque ele sabia que uma sólida compreensão da fé é essencial para vencer as tentações e os enganos de Satanás. Nós também podemos desenvolver a fé de Yahushua. Para saber mais, acesse o www.worldlastchance.com/português e procure pelo programa de rádio intitulado A Fé de Yahushua. Junte-se ao Chris e ao Will no primeiro programa de rádio produzido pela WLC, ao eles discutirem exatamente o que é e o que não é a fé de Yahushua. E como você também pode desenvolver uma fé que pode vencer os desafios desse mundo. Procure por A Fé de Yahushua, programa número 1.
no www.worldlastchance.com/português. Vamos continuar, caros ouvintes. Eu sei que o amilenismo é um conceito novo para muitos, pois a maioria dos cristãos acredita em alguma forma de milênio literal. A discordância é sobre quando esse período ocorre. Algumas pessoas acreditam que Cristo conduzirá os salvos ao céu por 1000 anos, após os quais Satanás e seus anjos, bem como todos os ímpios, serão julgados e sentenciados. A visão que eu tinha era que o milênio seria os primeiros 1000 anos após o retorno de Yahushua, durante os quais os pecadores teriam uma chance final de se arrepender. Eu acreditava assim também, até que fiz um longo e cuidadoso estudo nas evidências que as Escrituras contemplam. O problema com isso, porém, é que cada uma dessas crenças requer a presença do pecado e dos pecadores após o retorno de Cristo. E dependendo da crença de cada um, em alguns casos, isso também postergaria a recriação da Terra para depois de um milênio literal. Bem, há um problema com ambas as crenças. Elas contradizem as Escrituras. Vamos dar uma olhada em Romanos 8. Paulo associa a recriação da terra com a restauração de nossos corpos. Leia Romanos 8, versículos 18 a 23, por favor, Chris. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Yah, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Yahuwah. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Assim como toda a criação está sofrendo as consequências do pecado, nós também estamos. E nós aguardamos avidamente o quê? A redenção do nosso corpo. Quando isso ocorre? Na segunda vinda ou 1000 anos depois? Quando Cristo voltar, é claro. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nossos corpos são transformados na segunda vinda e, de acordo com Romanos 8, é nessa ocasião que a terra também é renovada. O pecado não pode existir na atmosfera sagrada após a restauração de nosso planeta. E não é só Paulo que menciona sobre isso, mas Pedro também concorda com essa posição. Abra em 2 Pedro capítulo 13 e comece pelo versículo 8. Ok. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo está dizendo: não leve esse período de tempo ao pé da letra. Para Yahuwah, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Como podemos considerar esse tempo como se fosse imperativo? Mas vamos continuar. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você quer que eu continue? Sim, até o verso 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Yahuwah, por causa do qual os céus
incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Os novos céus e uma nova terra estão aqui claramente ligados ao retorno de Yahushua. Em sua volta, os céus e a terra atuais serão dissolvidos, e Pedro diz que serão incendiados. Eu imagino que tem a ver com a energia pura fluindo dos seres santos. Não sobrará nada, pois tudo será destruído. Este é um bom ponto. Não há nada aqui que sugira que sobrou alguma coisa, e então, é claro, que haveria necessidade da terra ser recriada imediatamente. Ou de que forma iríamos viver? Sobre o que a cidade santa vai ser colocada quando Yahuwah a trouxer do céu? É verdade, não há nada aqui que sugira que o período de 1000 anos, período esse que não teria nada além de cinzas, ocuparia seu lugar antes que a terra fosse restaurada. Na verdade, é exatamente o oposto. Pedro diz que esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Se o milênio fosse um período de 1000 anos após o retorno de Cristo, no qual os perdidos teriam mais uma oportunidade de se arrepender, não se poderia, na verdade, dizer que a justiça estaria cumprindo o seu papel, não é mesmo? Com certeza não. Honestamente, você está me fazendo sentir um pouco tolo por ter acreditado dessa forma. Não, você não precisa se sentir assim, pois eu também acreditava igualzinho a você. Tudo o que qualquer um de nós pode fazer é viver de acordo com toda a luz que temos, mas isso ressalta do porquê é importante continuar estudando. Nenhum de nós deve baixar a guarda e entender que temos todas as verdades que as Escrituras guardam dentro de si. Ou ter o conhecimento suficiente das verdades dadas a cada um de nós para que sejamos salvos. E vamos ter tempo para aprender por toda a eternidade. Nesta vida estamos apenas arranhando a superfície, mas precisamos continuar estudando e considerando novas ideias, cavando novas camadas da verdade. Você diria que a postura amilenista é superior à posição pré-milenista? Uma vez que o pré-milenismo, a crença de que Yahushua virá antes do milênio, afirma que o pecado e os pecadores existiram durante esse tempo? Absolutamente. Como vimos nas Escrituras, essa crença, na qual fui criado acreditando também, na verdade contradiz declarações muito claras das Escrituras. O pecado tem seu fim com o retorno de Cristo, e os pecadores não mais existirão. Eles não são destruídos apenas para serem ressuscitados 1000 anos depois para receber o seu galardão. Tudo estará acabado. Então, nisso, o amilenismo é consistente com as Escrituras e o pré-milenismo não. Eu diria que o amilenismo é distinto. E aqui está outro ponto. Apenas o amilenismo é consistente com o ensinamento de Yahushua, de que a ressurreição dos perdidos ocorre no momento de seu retorno e não 1000 anos no futuro. De onde você tirou isso? Está em João 5. Vamos ler João 5, versículos 28 e 29. O contexto é que Yahushua está explicando que o Pai confiou a obra de julgamento ao Salvador. Leia, por favor, João 5, versículos 28 e 29. Tá. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muito obrigado. E você teria uma outra tradução para ler para nós? Claro que tenho. Me dê só um segundo. Não fiqueis admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então os ímpios mortos são ressuscitados ao mesmo tempo que os justos mortos. Não há nada em lugar nenhum nas Escrituras que aponte para outra ressurreição, ou talvez uma segunda ressurreição, 1000 anos após a primeira. Mas é isso que o pré-milenismo ensina. Isso me leva ao meu próximo ponto. Se você acredita no pré-milenismo, você deve acreditar que o julgamento e a destruição dos pecadores ocorrem 1000 anos após o retorno de Yahushua. O problema com essa crença é que ela contradiz as Escrituras.
O que 2 Tessalonicenses 1, versículos 6 a 10 diz: E enquanto você lê, eu gostaria que você observasse exatamente onde Paulo coloca o julgamento e a destruição dos ímpios na linha do tempo dos eventos. Leia para nós. Ok. É justo da parte de Yahweh retribuir com tribulação aos que lhes causaram tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Yahushua for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Yahweh e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Yahushua. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Paulo faz uma exposição muito boa sobre isso. Os ímpios sofrerão a pena da destruição eterna no dia em que ele vier. Se o retorno de Cristo fosse seguido por 1000 anos e depois outra ressurreição, e então a punição dos ímpios, este seria o lugar certo para Paulo prestar essa informação. Mas não é isso que ele diz. Em vez disso, ele diz que os ímpios serão punidos no dia em que ele vier. E não dá para ser mais claro do que isso. Como é que nunca vimos isso? É muito fácil. Ao estudar as Escrituras é só ignorar qualquer coisa que não se encaixe no seu paradigma, e fazemos isso sem nem perceber. É por isso que precisamos continuar estudando. E Yahushua também ensinou nessa mesma linha. Vá, Chris, para Mateus 25. Neste capítulo, Yahushua está descrevendo o dia do julgamento quando ele retornar. Comece com o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Nesse capítulo, vemos a descrição do julgamento e que envolve a separação das ovelhas e dos bodes, do trigo e do joio, e dos justos dos injustos. Quando as virgens prudentes e tolas foram separadas, foi depois das bodas do casamento? Não, elas foram separadas quando o noivo chegou. Sim, quando o noivo chegou. Mateus 25 é a passagem onde os justos perguntam: Senhor, quando te vimos com fome, nu e necessitado? E ele diz: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E quando os ímpios dizem: Quando te vimos enfermo, com fome ou com sede, não te ajudamos? O que ele diz? Versículos 45 e 46. Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E depois? É neste momento que eles recebem sua condenação. E quando que Yahushua diz que isso ocorrerá? Em face de seu retorno a essa terra. É isso mesmo, e não 1000 anos no futuro. Isso ocorrerá quando ele voltar. Agora, quando Yahushua retorna, o que ele faz? Qual é o seu papel? Bem, ele irá estabelecer o reino de Yahweh nessa terra. Certo. Agora, se você é um pré-milenista e se você acredita que Yahushua virá antes do milênio, você tem um problema, porque em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo nos dá uma advertência muito importante. Vamos ler o que ele diz. Volte novamente para 1 Coríntios 15, versículos 50 a 57. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Vamos para o contexto. Esta é a afirmação essencial na qual toda essa passagem se baseia. Continue lendo. Versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará.
os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Yahuwah, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Yahushua Cristo. Todos os crentes estão familiarizados com esta passagem, e nós a citamos sempre que pregamos sobre a segunda vinda. Mas a declaração primordial é que nenhum dos ímpios e nenhum dos perdidos verá o reino de Yahuwah. Agora, junte a isso o que estamos estudando hoje. Os céus e a terra são destruídos pelo fogo em face do retorno de Yahushua. E é nessa hora que os ímpios são destruídos e não sobra nada. É por isso que Yahuwah, naquele momento, recria os céus e a terra, e então Yahushua estabelece o reino eterno de Yah. Este é um reino diferente daquele que Yahushua estabeleceu após sua ascensão. O reino milenar simbólico tem Cristo e os crentes governando, e esse tem seu ápice no retorno de Cristo, quando o reino eterno de Yahuwah é estabelecido. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Por enquanto, apenas perceba de uma vez por todas que há uma linha do tempo de eventos, mas nenhum dos ímpios sobrevive à destruição da terra pelo fogo e ver a terra ser renovada e o reino de Yahuwah ser estabelecido. Eles certamente não serão ressuscitados 1000 anos depois. Mas com o pré-milenismo é exatamente isso que você tem. Acabei de me lembrar. O amilenismo, na verdade, responde a uma pergunta que eu tinha como pré-milenista, que é: o que deve acontecer com os crentes pecadores que se arrependem durante o milênio na Terra? Aqueles que entendem que Yahushua reinará na Terra por 1000 anos acreditam que o Antigo Testamento ensina que pecadores arrependidos morrerão durante o milênio. E, como você disse, as Escrituras não ensinam sobre uma segunda ressurreição. Ela acontece no retorno de Cristo e em nenhum momento subsequente. O amilenismo cuida desse problema. Não há 2 ressurreições, e ninguém morre apenas para ser ressuscitado 1000 anos depois, após o retorno de Cristo. Como você pode ver, o amilenismo é a única maneira de reconciliar essas afirmações muito claras das Escrituras sobre os eventos que ocorrem no momento da segunda vinda. Temos que parar de ler nas Escrituras o que não está lá. Sim, você tem razão. Amigos, vamos fazer uma pausa rápida e então, quando retornarmos, vamos dar uma olhada em mais algumas evidências. Voltamos já já! Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. As emoções negativas são, na verdade, o lado negativo dos nossos pensamentos, e não gostamos de senti-las. Gostamos de estar de bem com a vida e seguros de si, bem como ser otimistas em todo o tempo. Mas as chamadas emoções negativas têm um propósito. Elas podem servir como um alerta de perigo e uma confirmação de que fomos injustiçados. Para saber mais, ouça o programa de número 98 intitulado A Dádiva do Medo. Neste programa eletrizante, o Chris e o Will exploram o lado positivo do medo e por que ele realmente é um presente divino. E você também poderá ouvir os programas transmitidos anteriormente no www.worldlastchance.com/português e no YouTube. Procure hoje pelo programa 98, A Dádiva do Medo. Sua fé será inspirada e seu amor por Yahuwah fortalecido, ao ver como, em tudo, Yahuwah exercita sua vontade para atrair almas a ele. Com base em suas pesquisas, Will, qual você diria que é o maior argumento em apoio ao milênio ser um período de tempo simbólico ao invés de 1000 anos literais que ocorrerá após o retorno de Yahushua? Essa é uma boa pergunta.
Eu diria que o amilenismo é mais consistente com o Antigo Testamento, como também com o Novo. É consistente com a forma como os símbolos são usados e com as muitas falas de Cristo e dos apóstolos e sobre o que acontece em face de seu retorno. Ok, mas você diz que é consistente. O problema que tenho com isso é que o milênio, como um período de tempo específico de 1000 anos, nem mesmo é mencionado no Antigo Testamento. E como você pode dizer que um milênio simbólico é consistente? Eu quis dizer que interpretar o milênio como um período de tempo simbólico é consistente com outras coisas que o Antigo Testamento revela sobre o retorno de Cristo. Por exemplo, Isaías 25, 7-9 fala sobre a erradicação da morte por volta do retorno de Cristo, em vez de 1000 anos depois. O amilenismo é consistente com o que Isaías ensina, enquanto o pré-milenismo não o é. Mas você está certo. Como um período de tempo específico, o milênio não é mencionado no Antigo Testamento, mas com certeza o é no Novo. Assim, vamos dar uma olhada nas evidências do Novo Testamento, as quais revelam que este é um período de tempo simbólico. Este conjunto de evidências é o maior argumento a favor do amilenismo. Com poucas exceções, o livro do Apocalipse é quase inteiramente simbólico. Já as mensagens para as igrejas foram enviadas para igrejas literais na Ásia Menor, mas é um livro cheio de simbologia e o milênio não é diferente. Agora, desde a sua ascensão, Yahushua está sentado à direita do Pai, e ele permanecerá nessa posição de autoridade até que todos os seus desafetos sejam subjugados sob seus pés. Will, você havia dito que o milênio, na verdade, teve seu início após a morte de Yahushua? Sim, eu disse. Em sua morte, ele triunfou sobre o pecado e a sepultura. Quando ele ascendeu ao céu, o milênio teve seu início como um período simbólico de tempo em que ele e os santos governam, e o poder de Satanás para enganar foi amplamente destruído na cruz. É por isso que os santos, com Cristo, agora podem governar e julgar o mundo. Ok, mas me ajude aqui com uma questão. Acho que na minha mente sempre vi esse governo e julgamento como algo muito literal. Como os santos governam e julgam quando ainda temos nossa natureza caída? Desde que ainda estamos vivendo em um mundo de pecado, como é governar e julgar em uma interpretação simbólica? Essa é uma ótima pergunta. Paulo fala dos crentes julgando em 1 Coríntios 6. No versículo 2 ele diz: "Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo?" A maneira como os crentes julgam ou condenam o mundo é por seu comportamento de amor e submissão. Abra em Hebreus 11, o que o versículo 7 diz. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Iá, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Este é um ponto importante. Como Noé condenou o mundo? Ele o condenou por meio da fé. É assim que o mundo sempre recebeu sua condenação. E o que diz o versículo 4? Pela fé, Abel ofereceu a Elohim mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Elohim quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. O exemplo de Abel ainda fala a nós hoje. Em outras palavras, ele ainda condena o mundo por seu exemplo de obediência por meio da fé de uma forma prática. E é assim que os crentes, desde os dias dos apóstolos até os nossos dias, por meio da fé, continuam a julgar o mundo. O comportamento de amor é em si um testemunho de justiça e a condenação da pecaminosidade. Faz bastante sentido. E outro ponto, o poder de Satanás sobre a morte foi destruído. E essa é a nossa realidade para o tempo presente, ou seja, já se tornou uma realidade e não se cumprirá em algum momento no futuro, mas sim durante este período de tempo, que é este milênio simbólico. Esta já é uma realidade. Leia Hebreus 2, versículos 14 a 16. Ok.
visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Observe que está no passado, já chegou ao seu cumprimento por meio da morte de Cristo. Esta é a realidade em que estamos vivendo agora. Para cada um de nós, o retorno de Cristo está tão próximo quanto o nosso último suspiro. E então, nesse sentido, para cada um de nós, o milênio é um período de tempo indeterminado. Ele representa a quantidade de tempo que nos resta antes de adentrarmos a eternidade. Muito bom, e faz sentido. E como nenhum de nós sabe precisamente quando vamos morrer, e ninguém, nem mesmo o próprio Yahushua, sabe quando ele retornará, o período de 1000 anos é indeterminado. Exatamente. Agora, no Salmo 110, Yahuwah diz a Yahushua: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso acontece durante esse período de tempo simbólico e é feito em grande parte por meio do testemunho e exemplo dos crentes, assim como foi feito por Noé, bem como por meio do testemunho e exemplo de Yahushua no período em que ele viveu nesta terra. E quanto tempo durará esse governo e império? Bem, essa é outra prova de que o período de tempo é simbólico. Como não sabemos quando Cristo retornará, o período de tempo é indefinido, provando que é simbólico. Mas sabemos que tem o seu fim em face do retorno de Yahushua. Nessa ocasião, ele estabelecerá o reino eterno de quem? Do seu próprio reino? Não, o reino de Yahuwah. Isso mesmo. Yahushua então entregará ao Pai toda a autoridade que Yahuwah lhe concedeu. De qualquer forma, ela só foi concedida temporariamente. O que 1 Coríntios 15, versículos 24 a 28 diz. Você poderia ler isso para nós, por favor? Não tenha pressa. Esse texto é deveras importante. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahuwah seja tudo em todos. Note que o governo de Yahushua acaba quando ele retorna e estabelece o reino de Yahuwah. Se Yahushua e os santos vivem e reinam durante o milênio e esse período de tempo tem seu fim quando Yahushua renuncia a toda a autoridade concedida a ele temporariamente, não há como o milênio ser considerado um período de tempo literal, mas deve ser apenas simbólico. Nossa, que coisa, hein? Aqui está outro ponto que prova que o milênio é um período de tempo simbólico. A única vez que Cristo e os crentes podem reinar e governar é durante o milênio. Agora vimos como o pecado, os pecadores e até a própria morte são destruídos no retorno de Yahushua. Então, o único período de tempo em que Cristo e os crentes podem governar e subjugar os inimigos de Yahuwah é antes de seu retorno. Ah, sim, e como já se passaram mais de 1000 anos desde que Yahushua retornou ao céu, é claramente um período de tempo simbólico. O milênio tem de ser simbólico porque, quando você olha para todas as evidências, ele só pode ocorrer entre quando Cristo ascendeu ao céu e quando ele mais tarde retorna à terra. É o único período de tempo durante o qual há inimigos para subjugar. É o único período de tempo durante o qual os crentes, como Noé em sua época, condenam o mundo pela fé por meio de seu exemplo de rendição e fé em Yahuwah.
É a única maneira de tudo isso se encaixar, e é por isso que eu disse que o amilenismo é consistente. O amilenismo é a única interpretação que é consistente e que corresponde a todas as evidências. E a outra área de consistência. O Novo Testamento ensina que as promessas feitas ao antigo Israel, bem como as profecias sobre sua restauração, são cumpridas na Igreja. Muito mais do que o pré-milenismo, o amilenismo se alinha com essa verdade. Agora, quando você diz igreja, você não está se referindo a uma denominação específica, está? Não estou. Nossas Bíblias modernas usam a palavra igreja, quando no grego é, na verdade, eclesia, ou corpo dos chamados ou escolhidos. É o corpo de Cristo composto pelos crentes. Certo. Só queria esclarecer que você não estava mudando sua posição sobre isso. Não estou. Mesmo no primeiro século e mesmo durante o ministério público de Cristo, havia os famintos que vinham em busca de pães e peixes. E estou falando sobre os verdadeiros crentes. Eles podem não estar todos unidos em suas crenças ainda, mas o que os diferencia é um desejo sincero de conhecer e seguir a verdade aonde quer que ela os leve. Essa era uma verdade que Yahushua entendia e que o tornava muito impopular entre o povo. Você poderia, por favor, abrir em Mateus 8 e ler os versículos 10 a 12? Aqui, o centurião expressa sua fé de que Yahushua poderia, com apenas uma palavra, curar seu servo. Vamos ler a resposta de Yahushua. Ouvindo isto, admirou-se Yahushua e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O ponto é claro. Os súditos do reino incluem muito mais do que apenas os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mateus 24:31 diz: E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E Paulo expõe esse ponto em Romanos 9. Você poderia, por favor, abrir lá e ler os versículos 22 a 26? Tá. Que diremos, pois, se Yahuwah, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Novamente, a ênfase está no fato de que há promessas que serão cumpridas pelo Israel espiritual. O Israel espiritual é composto por crentes de todas as eras, independentemente da estrutura de seu DNA. Podemos ver isso nas mensagens para as igrejas em Apocalipse, que eram igrejas gentias. E qual foi a promessa feita a elas? Leia Apocalipse 2, versículo 17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E o 3, versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E o versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome.
Esta é uma promessa poderosa que é feita aos vencedores, e eles não eram judeus, mas gentios. E, finalmente, uma visão do futuro. Apocalipse 21, versículos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Yahua, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Yahua com os homens, e habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo de Yahua está com quem? Com os judeus? Não, está com os homens. Sim, com os homens, ou seja, a raça humana. Agora, há muitos pré-milenistas que também acreditam que as promessas feitas a Israel serão cumpridas no Israel espiritual. Mas dessa forma, eles terão a necessidade de criar uma explicação do porquê de haver um reino que dura apenas 1000 anos após a segunda vinda. Qual é o propósito disso? Qual é a explicação que também é consistente com as repetidas declarações de Cristo e dos apóstolos de que a destruição dos ímpios ocorre em seu retorno e não 1000 anos depois? Isso é verdade. E pensando sobre isso, aqui está outro ponto escrito lá em Hebreus 12. Deixe-me encontrá-lo bem rapidamente. Já achei. Versículos 25 a 29. Deixe-me contextualizá-lo. Diz: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Yahua de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa dissolução, a destruição dos céus e da terra pelo fogo, ocorre como você nos mostrou, no momento do retorno de Cristo. Não há duas destruições futuras, ou seja, uma em sua segunda vinda e a outra 1000 anos depois. Nem o abalo dos céus e da terra é dividido em dois eventos, onde a terra é abalada em sua vinda e os céus 1000 anos depois. Não há inserção de um período de tempo de 1000 anos nessa passagem. E você pensaria que se houvesse, os escritores do Novo Testamento não o teriam inserido, mas eles não o fizeram. Sim, você está certo. Agora, algumas pessoas acreditam que o abalo mencionado aqui se refere à transição entre a antiga e a nova aliança. Mas não importa como você interprete, o amilenismo nos dá uma explicação mais lógica para essa passagem. Uau! Hoje você virou nossas mentes de ponta cabeça, mas que são coisas que eu nunca tinha considerado antes. Bem, nosso programa de hoje chegou ao seu final. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahua te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahua sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português.
Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.